Sejam todos bem-vindos para a série Valores para a Artes para a Vida, perdão, episódio 5, a arte de harmonizar com os outros. E como sempre, antes de começar, vamos ficar um minuto em silêncio e invocar a presença do Ser Supremo. Sejam todos bem-vindos para a série Artes para a Vida, episódio 5A. E hoje é uma bela arte, a arte de harmonizar-se com os outros. Tive o pensamento de que harmonizar com os outros começa com harmonizar o eu. Então nós temos um Raja Yogi Sênior muito eloquente, o Ken, que está falando do Brasil. Obrigado, Ken, por estar conosco. Mas, como sempre, algumas linhas sobre uma apresentação do Ken. Ele é australiano, mas vive na América do Sul. Está muito integrado com a cultura portuguesa, fala bem português, nesse caso a cultura mais brasileira, não é? Cerca de 50 anos no Raja Yoga, desde 75, exatamente 50 anos. É um grande autor, muito aguçado, por assim dizer, nas suas escritas, a nível de desenvolvimento pessoal e mesmo a nível de empresas. É frequentemente um convidado para dar palestras internacionais e o tema até próximo das palestras que ele dá com essa arte é o do autodesenvolvimento. Eu diria que o que nos traz muito próximo ao irmão Ken é a sua humildade, a sua natureza amorosa e sempre preparado ou pronto para as palestras. Então, obrigado, Ken, por estar conosco. Mais uma vez, obrigado. E vou então pedir à irmã Cláudia para dar as boas-vindas oficiais. Om Shanti, bom dia a todos, bom dia, Ken. Estamos no mesmo fuso horário e é muito bom estar consigo. E será um prazer aprender essa arte de harmonizar com os outros, porque essa é uma verdadeira arte. E você é um mestre dessa arte. Eu disse a todos que é um mestre dessa arte de harmonizar, porque ele já está muito longe de Sanskar, desculpa, da Austrália, e teve que harmonizar o seu Sanskar na América do Sul. Portanto, você é muito calmo, a sua maneira fácil para harmonizar sanskars. Então, queremos mesmo ouvir aquilo que você tem para dizer sobre esse tema de harmonizar os sanskars. Obrigado, Cláudia. Obrigado a todos. Boa tarde, bom dia, boa noite, onde quer que vocês estejam. Ah, mas também há flores. Flores para si. Flores de Vancouver. Eu não tenho o microfone fechado, não conseguimos escutá-la. Ela tem o microfone fechado, está abrindo agora. Aqui está. Então, oferecer flores para si, flores de Vancouver. Bem-vindo a esse programa. Obrigado, irmão. Muito obrigada.
Muito obrigado. Esse tema, antes de estar a começar esse programa ao vivo, a Cláudia estava falando desse ajuste cultural, harmonizar os sanskars aqui no Brasil. Então, as diferenças entre nós, culturalmente, é muito superficial. Não é assim tão profundo. Porque, por- porque onde quer que as pessoas estejam, pode estar a sofrer da mesma maneira, estarem felizes da mesma maneira, ou maneiras semelhantes, onde quer que estejam. Então, o sanskar mais profundo tem a ver com a característica da alma, os traços de personalidade. E, alguns casos são superficiais, mas nós entramos a nível dos seres humanos num território comum, onde nós todos somos seres espirituais com muitas experiências, e todos nós vimos no mesmo lar, dizemos assim, esse mundo que está para além daqui, onde as pessoas aqui têm nomes diferentes, e nós viemos todos dessa terra de paz, Shantidã, mas nós estamos então todas a mesma origem enquanto almas, e quando nós descemos para aqui, começamos a diversificar por diversas razões, e obviamente nós tornamos-nos diferentes uns dos outros porque pensamos, falamos e fazemos coisas diferentes através dos nascimentos, claro, diferentes lugares, diferentes preferências, diferentes gostos e desgostos. Então, tudo isso vai se tornando diferente e começamos até a dividirmos-nos de acordo com as preferências políticas, culturais, ou até equipas de futebol, ou equipas de cricket. Então, essas coisas acontecem, coisas diferentes, começamos a falar idiomas diferentes, culturas e lugares, mas se voltarmos à mesma origem, nós começamos a ver o que temos em comum entre todos e aquilo que nós nos tornamos, e então começa a haver uma grande diferença. E aí onde o harmonizar começa. E aqui estão duas almas, uma e duas. E a nível da alma, elas parecem-se iguais, semelhantes, mas depois, outras coisas aqui, apenas para mostrar para vocês aquilo que eu quero dizer e sobre aquilo que nós estamos a falar. Digamos que essa cor verde é a mente. E completamente diferente, mentes diferentes, porque pensamos de forma diferente, temos formas diferentes de processar as emoções e por aí além. E a cor azul é o intelecto. Vamos dizer que, outra vez, diferenças. Duas mentes, duas funções diferentes, intelectos também a funcionar de formas diferentes. E finalmente temos, digamos, essa cor black, essa cor preta, perdão, dizemos que é a personalidade. Uma pessoa tem a sua personalidade mais quadrada e outra, uma mais parecida com um triângulo. E isso é comum. Aí isso é um problema, porque eles estão tentando prosseguir juntos, dois diferentes mentes, diferentes intelectos,
E são caras diferentes, ou seja, os traços de personalidade. E por que que você é diferente? Por que que você reage de forma diferente? Então é tão claro para mim, o triângulo tem um entendimento, um ser triangular, com uma personalidade triangular, a tentar amanar-se com a personalidade quadrada. E o triângulo quer que o quadrado seja mais triângulo, e o quadrado quer que o triângulo seja mais quadrado. E é claro que isso nunca vai acontecer. A única forma de harmonizar é quando entender que o que está por detrás da personalidade, por detrás do intelecto, por detrás da mente, porque há uma alma que é semelhante a mim. Então eu diria que essa parte preta inclui a superfície a nível de cultura, que pode ser de um nascimento nessa parte do mundo. Portanto, é superficial. E o triângulo não consegue triangular, por assim dizer, com o quadrado, e nem o quadrado vai conseguir quadricular, por assim dizer, o triângulo. Então, há essas diferenças. E as coisas depois nunca estão a acontecer, as coisas estão a acontecer mais a nível desses traços de personalidade do que a nível da alma. Então, por quê? E perguntamos por quê? Porque nós tentamos imaginar que eles vão pensar ou sentir da mesma forma que eu, mas isso nunca vai acontecer. Então, é por isso que nós conseguimos ver claramente e dizer: eu olho pelo mundo através dessas lentes e tento entender as coisas, que é muito limitado, porque eu não consigo ver tudo, mesmo fisicamente. Nós apenas percebemos 3% do, do espectro eletromagnético. Então nós podemos ver os raios-x, os raios gamas, a luz que está a brilhar em algo. Não conseguimos ver o magnetismo. Não conseguimos ver nada depois do vermelho. Desculpa, antes do vermelho e depois do violeta. Não conseguimos ver, estamos limitados. Os cães conseguem ouvir melhor do que nós, pegam frequências que nós não conseguimos. Então, mesmo fisicamente, há limitações. É por isso que quando nós tentamos apanhar uma mosca, nós vemos mas é como se a mosca tivesse tudo a ver, tudo em. Ai, como é que é? Em slow motion. Falhou-me. Então a mosca foge facilmente. Então, fisicamente, nós não somos limitados apenas nos olhos e nos ouvidos, mas as nossas próprias percepções. Por causa dos meus sistemas de crença, por causa da minha cultura, das minhas preferências, talvez o meu gênero. Todas essas coisas são caixas do ego. E digamos, colocamos essa caixa nos meus olhos, na minha visão, e eu só posso ver esse tanto. Eu não consigo, mas eu consigo ver mais. Mas se eu estiver assim, as minhas percepções são limitadas, e e outra pessoa tem outro espectro, vê esse tanto, eu só consigo ver esse tanto, aquele só vê aquele tanto, então nós tentamos harmonizar essas percepções, mas isso não acontece, porque eu estou assim, e eu digo, como é que você não consegue entender? Isso é tão claro. E outro diz, eu não consigo ver isso de todo, porque estamos a ver coisas diferentes. Eles estão a ver coisas diferentes porque a perspectiva é diferente. Se você sentar-se
e levantar e olhar, vai ver uma coisa. Mas se você levanta de outro lugar, você já não vê a mesma coisa por causa da perspectiva que é diferente. Nós não temos a mesma quantidade de autoestima quando olhamos para um problema que é grande. Portanto, se eu tiver uma grande autoestima, eu vou ver mais, porque o problema vai ser menor do que eu. E isso é com todos nós, sem exceção. Nós precisamos abrir as nossas percepções mais, para que nós possamos ver mais, para que possamos entender mais e para que possamos decidir melhor. Se eu estreitar a minha visão, devido às crenças, ao gênero, a diferentes qualidades, a diferentes educações, é a mesma coisa que um pescador num rio. O antropologista vê o rio de uma forma diferente. Uma pessoa que está a olhar, a engraxar sapatos. Portanto, são perspectivas diferentes. Temos diferentes considerações, diferentes coisas vemos como importante, damos importância a coisas diferentes, e harmonizar é tentar ver o que nós temos em comum. É tentar ver o que nós temos em comum ao invés das diferenças. E isto é a regra número um. Há outras regras, porque a capacidade de harmonizar com os outros é uma coisa bela. Por quê? Depende da empatia, como eu disse, da consciência, das percepções, das perspectivas. Depende também da capacidade de comunicar, no verdadeiro sentido da palavra comunicar, porque isso significa, desculpa essa palavra, em latim comunicare, parte é comum, que é comum. Comunicar significa estabelecer aquilo que eu tenho em comum com alguém. Se eu não faço isso, eu não consigo comunicar. O que é que eu tenho em comum com a pessoa com quem eu estou a falar? Nós somos almas, filhos de Deus, a nossa consciência é pacífica, feliz, somos seres contentes. Isso nós temos em comum, somos seres espirituais com experiências nesse mundo. Não posso dizer que tenho mais experiências que os outros por causa das diferenças, então eu tenho que ver o que eu tenho de comum. E aí eu vou criar uma ponte para poder comunicar. Então as coisas tornam-se fáceis. Mas se eu não fizer um empenho, por isso que a comunicação tem que ser intencional. Eu tenho que ver o que é que está por detrás para alcançar a pessoa. De uma forma, porque há relacionamentos de uma vida toda, que são, por exemplo, a relação comigo mesmo e o meu relacionamento com os outros, eles são de uma forma que dependem uns dos outros. Se eu entender a mim mesmo mais, então vou ter a tendência de ser mais desculpa, humilde, perdoar as pessoas, e isso são o que sai naturalmente, comum. A outra pessoa sabe algumas coisas, a outra também sabe algumas coisas, e ela pode partilhar. Há um relacionamento com a comunidade, porque se eu tenho um bom relacionamento comigo mesmo e com os outros que são próximos de mim, então posso fazer uma contribuição efetiva para a comunidade. Então, esses três relacionamentos, comigo, com os próximos e com a comunidade,
tornam-se mais básicos, depois o relacionamento com a matéria e com a natureza, começando com o meu próprio corpo, como é que eu trato, ou seja, a alma trata o seu corpo, como é que eu trato dos átomos que estão no meu corpo. O corpo tem 5 trilhões de células, então são não sei quantos milhões de átomos. Então, quantos átomos estão no corpo? Cada vez que eu respiro, há essa transferência de oxigênio e carbono, oxigênio entra, vou à casa de banho, também há essa troca, eu como, portanto, mesma capacidade de falar, depende de como utilizo a garganta, e aqui está muito frio, tenho um bocadinho de problemas de garganta, mas nem meu relacionamento com o corpo vai afetar o meu relacionamento com os outros, a forma de falar, de interagir, de mover. Então, o relacionamento torna-se mais fundamental, talvez, no meu relacionamento com o tempo, como é que eu utilizo o tempo, espaço e por aí além, mas a fundação dos relacionamentos é o meu relacionamento com Deus. Então, se esse estiver bem, que essa fundação sólida, porque Deus é estável, Deus não muda. Se a minha fundação é estar com Deus, então eu tenho a tendência de estar mais estável. E se eu estiver estável, eu tenho um melhor relacionamento comigo mesmo, não vai haver tantos altos e baixos. O meu relacionamento com os outros também vão ter a tendência de ser fácil, de estar com os outros, porque eu estou bem comigo. Então, com a comunidade também não vai haver problemas. E o meu utilizo do tempo deveria estar mais organizado. Mas tudo começa com essa fundação desse relacionamento com Deus. Mas aquilo que eu mostrei para vocês antes, essa dificuldade, por causa de tantas diferenças, vamos dizer que eu tenho uma personalidade tímida. Usando o exemplo que eu dei, eu sou tímido por natureza. Tenho vergonha por natureza. Sou mais calado, introspectivo e tenho que lidar com alguém que é agressivo. E essa dificuldade que eu tenho com uma pessoa mais agressiva, ou com uma pessoa mais extrovertida, ou com uma pessoa mais assertiva, eu sou tímido. Então, o outro vai ter a mesma dificuldade comigo, porque ele vai dizer: você podia argumentar um bocadinho mais forte, por que que você é tão estúpido? E eu penso, mas por que que você é tão agressivo? Por que você é tão assim? Então, harmonizar um que é humilde e tímido e uma pessoa mais agressiva, ele não acredita que ele é agressivo, mas ele pensa que é forte, que é verdadeiro, tudo bem. O ajuste nem sempre é entre a minha timidez e aquela agressividade da pessoa. Porque o empenho para harmonizar, tentar fazer com as coisas seja mais, ou seja, a agressividade com a natureza humilde, não. Ou seja, nunca é entre defeitos, nunca vai ser nesse tipo de coisas. A harmonia vai ser entre as qualidades profundas da alma. Nós temos as mesmas qualidades na profundeza da alma: a paz, a amor, a felicidade, a poder também, a força, a sabedoria.
Então, nós dois temos essas duas qualidades. Como seriam, então, as qualidades da alma, em vez de tentar ganhar entre os traços de personalidade? E isso é uma pergunta muito profunda, porque, na verdade, é preciso entendimento e depois encontrar as coisas, digamos, as dicas que vocês poderiam utilizar para verdadeiramente harmonizar com os outros. Eu tenho aqui 5 passos, baseados naquilo que eu disse. 5 steps que verdadeiramente podem nos ajudar, digamos, encontrar alguma harmonia com as pessoas ao nosso redor. O primeiro, porque nós somos almas semelhantes. Como nesse desenho, já não vou mais pegar nele. Apenas essas ideias. Uma alma aqui, uma alma aqui. As duas são rodeadas de uma mente diferente, diferente intelecto, diferentes personalidades, traços de personalidades, ok? Entre uma e outra, há muitas coisas. Há duas mentes, dois intelectos e dois traços de personalidade. Então, são 6 combinações diferentes. E podia ser entre. Eu estou a pensar, a minha mente não vai com a personalidade do outro, o meu intelecto também não. Não é esse entendimento de como aquela pessoa é assim, especialmente pessoas que vivem juntas, com a mesma comida, às vezes com a mesma agenda, por quê? É difícil, porque as coisas são diferentes, o passado é diferente. Antes dessa vida, nós não sabemos, a de cada um, andaram por aqui e lá, e de repente estão juntos. E essas diferenças ficam todas embrulhadas e não conseguem estar bem um com o outro, a menos que consigam separar-se um do outro, ou seja, afastar desses ruídos dos traços de personalidade, das ideias, das memórias, traumas diferentes até. Eles estão tentando caminhar um com o outro, mas nunca conseguem, e depois, porque não separam-se das suas próprias coisas. E também separaram das percepções da outra pessoa. Então, essa é a base. Esse é o primeiro passo-chave para harmonar. Escutar profundamente, escutar sem julgamento, verdadeiramente escutar o que o outro está a dizer. Não são apenas palavras. O que é que está por detrás da fala, pela linguagem corporal? O que é que está por detrás? É alma a tentar expressar as suas qualidades. E se você mostra que você está a entender as pessoas que estão a chegar, isso é um grande primeiro passo. Então você está aberto a outra pessoa. Você tem comunicação e não dois monólogos. Porque nenhum nem o outro estão a fazer esse empenho para entender o que é que está por detrás daquilo que o outro está a dizer. E isso, eu vi no outro dia um personagem chinês de a nível de escutativa, tinha um caráter muito descritivo, por assim dizer, mas uma parte são os olhos. Quando você ativamente escutar alguém, você está a olhar para ela. Os ouvidos estão lá também, se você está a escutar. E é uma linha que está a conectar os outros, eu e outra pessoa. Há também o coração do personagem. Há também
algo que significa atenção ao coração, a olhos, a conexão e, finalmente, mostrar o respeito, que você está a escutar a outra pessoa como se fosse um rei. Então, a parte desse personagem é como se ele fosse um rei. Ou seja, usar olhos, ouvidos e coração com atenção, não é atenção, perdão, atenção, em conexão com alguém, e você está a vê-lo como um rei. Tudo isso num único personagem, uma única característica. Se você fizer esse empenho, primeiro de tudo, você vai penetrar em todas as estáticas que entre si, as duas mentes, os dois intelectos, os dois traços de personalidade, então a sua percepção penetra em tudo isso, então ir da alma que você é, alcançar a outra alma que está na outra pessoa e fazer essa conexão. É claro que vai tudo começar a funcionar melhor. Então, você escuta profundamente, vê profundamente, sem julgamento, porque você não está a prestar atenção em todas essas coisas. Na verdade, você está a ver, mas não importa. Essa pessoa, o seu pensamento é que essa pessoa é uma pessoa difícil, pessoa difícil. Como é que eu vou estar tanto tempo com essa pessoa que é difícil? Mas a verdade é que a pessoa apenas é diferente, não é difícil. É apenas diferente. O segundo passo é tornar esse empenho para escutar profundamente para ver o que é que está por detrás. O que é que a alma verdadeiramente quer? Às vezes é entendimento, ou quer ser entendida. Então, se eu puder mostrar que estou a entender, respeitar as diferenças, quer seja diferenças culturais, valores, aquilo que as pessoas apreciam, esse traço de personalidade, que, claro, são diferentes. Então, posso ter esse conhecimento de apreciar as diferenças. Se eu puder fazer isso, eu posso evitar conflitos e começar com confiança. Isso não significa tornar tudo igual. Isso significa mover em sincronicidade, apesar das diferenças. E se você consegue ver a alma como a alma que está por detrás de todas essas coisas, então você pode mover-se juntos em sincronia, independente das diferenças, certo? Então, primeiro passo, escutar profundamente. O segundo, mostrar respeito, apesar das diferenças. E se você mostrar qualquer desrespeito, é como atirar sal numa ferida. Porque talvez essa pessoa tenha consciência que está a faltar na outra pessoa, diferença. Então, se você mostra desrespeito, então é como atirar sal numa ferida. Isso vai magoar outra pessoa. E se você tentar harmonizar com alguém, mas está a magoá-lo ao mesmo tempo, então a terceira coisa é do seu lado, digamos do meu lado, eu tenho de comunicar de forma clara. Não apenas claro, mas também de forma bondosa. Então tenho de aprender a expressar os meus pensamentos, os meus sentimentos com honestidade e compaixão. E você pode verificar a sua linguagem. Se você está a dizer eu sinto, eu penso, eu entendi, então isso são as bases de uma comunicação não violenta. O que é que eu sinto, ao invés de utilizar a linguagem
você é assim, você fez aquilo, cada vez que, quantas vezes eu tenho que dizer para si a mesma coisa? Esse é o tipo de linguagem, há um exagero da sua parte, mas também não é ser muito honesto, por quê? Na verdade, você está a tentar falar com a pessoa algumas vezes, não centenas de vezes, e na verdade, você nunca teve o entendimento dos seus sentimentos com relação a outra pessoa, e você então não pode ser categórico. Você é sempre assim. Por que é que você envia essas coisas? Por que é que isso está sempre acontecendo? Isso é um problema que você tem consigo mesmo e não com outra pessoa na realidade. Ou seja, está a reinar a intolerância. E isso é um testemunho estúpido, não é? Então, ser incapaz de tolerar, desculpa, incapaz de tolerar. Se você fica chateado com alguém que está chateado, ou seja, você fica chateado com alguém que está zangado, então você, significa que você também está zangado, porque é o sentimento que está aí na direção dos outros. E é claro, outra coisa que nós temos que adaptar, ser flexível, porque as pessoas vivem e atuam de forma diferente. As pessoas podem ser previsíveis. Você está sempre na mesma disposição o tempo todo? Você está à espera que as pessoas respeitem a si, que os outros respeitem a si sempre, mas você respeita a si mesmo sempre? Então nós não somos assim que é, nós não somos humanos previsíveis. Há muitas variáveis, há muitas complexidades, e essa complexidade vai crescendo, então a incompatibilidade ou a imprevisibilidade também vai crescendo. Comportamento, expectativas. E tentamos, então, manter esse passo, manter o mesmo tom, o comportamento, para diminuir as minhas expectativas. E isso mantém a paz. As expectativas, definitivamente, destrói as harmonias, porque não é verdadeiro. Esperar que alguém se comporte de uma determinada maneira, quando você também não é capaz de respeitar a si mesmo, vou trazer assim. Você sabe como é que você sente, como acorda sempre? Não. Você sabe se vai ter uma segunda-feira difícil? E não seja espera que os outros saibam que você vai ter um dia difícil. Portanto, é tentar, digamos, não pôr essa expectativa nos relacionamentos. Mas muitas vezes nem estamos conscientes disso assim tanto. Então, adaptar-se, ser flexível, diminuir as suas expectativas. O quinto passo, eu diria, é praticar aquilo que você entende. O conhecimento espiritual, por exemplo, é uma fundação incrível em direção de como a vida funciona, especialmente no nosso relacionamento comigo mesmo. Se não estiver bem, se o meu relacionamento com Deus também não está bem, como é que as coisas vão ser com os outros? Se o meu relacionamento com os outros, ou seja, também não está bem, uma coisa vai afetar a outra. Se é o relacionamento com a matéria, também não. Como é que eu vou estar saudável? Vão afetar os relacionamentos. Meu relacionamento com o tempo também. Então, não sou capaz de ser pontual, por exemplo. Não sou capaz de priorizar as coisas de forma boa. Então, há muita procrastinação.
Então, são maus relacionamentos com o tempo. E tudo vai afetar os relacionamentos todos. E como vai haver harmonia se você está a procrastinar, quando está a trabalhar com os outros, se os outros estão a depender da sua procrastinação e você está à espera o quê? Que haja harmonia? Nunca vai acontecer isso. Então, temos de praticar aquilo que eu entendo, principalmente a paciência. Junto com a paciência, o perdão. Porque os mal entendimentos vão surgir. Não pensem que tudo vai ser sempre perfeito. Então, ou seja, criar um espaço para um sustento desse relacionamento. Vou traduzir assim, desculpem. Ou seja, você tem que mostrar o seu melhor eu e mostrar isso nos relacionamentos com os outros e o mundo ao seu redor. Isso é que significa harmonizar. E terminar com um exemplo, porque por muito tempo dediquei à música. Eu tinha uma veia musical a compor, a planear música. E havia uma bela canção a tocar de fundo que chamava-se exatamente Harmonia. É uma canção que juntos produzimos uma espécie de harmonia em tudo aquilo que está a acontecer. E depois há uma melodia que é os altos e baixos. A harmonia é muito simples. A harmonia é simples, mas a melodia pode ser bastante complicada. Mas nessa harmonia também há a melodia. E você precisa dos dois na música. Para uma bela música das nossas vidas, então é preciso, digamos que essa música de fundo para as coisas que estão a acontecer. Você tenta criar esse pano de fundo para tudo aquilo que está a acontecer, mas a harmonia tem que ser a primeira coisa para que a melodia com as pessoas corra bem. Então, geralmente, especialmente quando você vê o mesmo, você está sozinho, a canção que você está tocando sozinho, você toca nas cordas como uma guitarra, depois você grava e depois vou fazer os solos, isso tudo. Você não pode fazer o solo sem essa música de fundo, as, as, as cordas básicas, ou seja, a harmonia básica. E isso é a paz, o amor, a felicidade, a pureza. São as coisas básicas. Se essas coisas estão lá, nós podemos então criar uma bela interação uns com os outros. Ok? Esse era o que eu gostava de partilhar. Não sei se terá sido claro o suficiente, mas com os recursos foi fantástico, muito simples, e começou com um diagrama perfeito e dramático, e as 5 regras e as 5 dicas. Então, a pergunta sobre relacionamentos: como verdadeiramente desenvolver um relacionamento, não percebi, genuíno? Tentar vencer, foi o que ele respondeu. Tentar ajudar com que outra pessoa vença. Se você não está interessado em ter a última palavra,
e ter as suas ideias ser aceitas pela outra pessoa, então uma ideias umas estão em cima, outras estão embaixo, então deixar que a pessoa não tem que ser tão enfático nas coisas que você está a dizer. Não fale, fale, fale. Deixa que outra pessoa tenha uma clareza. Ou seja, deixe-me entender aquilo que você quer dizer. Você está a dizer isso, 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 e a pessoa diz sim. Você disse tantas coisas, mas todas essas coisas são as coisas mais importantes que você diz. Você começa a limitar, a criar foco na conversa, e outra pessoa, a ideia torna-se clara, e aí você pode então começar a falar e a trabalhar. Escutar a ideia, não discorde, tente entender a ideia, faça correção na ideia da sua perspectiva e depois dê a sua ideia. Então, os dois vencem. A Cachemani costumava dizer isso, era Armani, ou seja, aceitar a derrota, então outra pessoa vence. E assim se desenvolvem as situações para ver harmonia. Segunda pergunta, não está certo esperar que o meu filho seja um bocado semelhante a mim, ao meu marido? Não temos que esperar algo deles? Como harmonizar com os adolescentes? Os filhos são como plantas, têm de ser cultivados, têm que crescer num bom ambiente. E depois eles vão se tornar o que está neles. E a verdadeira educação é desenvolver algo que está ali e esse vem para fora. E em latim é educerare, ou seja, trazer para fora. Então seria olhar para o potencial que pode crescer, ser desenvolvido. Então, como uma planta, eu não posso dizer, ficar sentado e gritar com uma planta e dizer, cresce, cresce, sua idiota. Você não dá água, não dá sol, não dá fertilizante para ir. Portanto, isso não vai funcionar. Então, quem é sensato? Irá fornecer boas condições de crescimento ao redor da sua criança, do seu filho, sem expectativas. E as expectativas às vezes são contraprodutivas, porque na essência desse indivíduo existe um artista. E os dois pais são doutores. E não querem que o filho ou a filha também seja um doutor, uma doutora. Mas essa alma particular é uma artista, é um pintor ou um cantor. E se você está a tentar insistir naquilo que você quer, você nunca vai dar oportunidade para ela ser capaz. Na verdade, você tem que dar uma oportunidade para a criança. Outra coisa, digamos, é uma carreira, uma escolha de vida. Mas outra coisa é se você quer influenciar de uma forma positiva os seus filhos, você tem que criar um ambiente positivo. Essa é a regra. Você não pode esperar. Digamos que você basicamente é uma pessoa amorosa, mas você não mostra isso. Como é que as outras pessoas vão fazer?
Então você tem de criar um espaço vivo positivo, no qual as pessoas tornem-se, ou que sejam, o melhor que elas possam ser. Não há outra regra, apenas essa. E se acontecer isso, vai haver muito menos tristeza dentro de casa, no lar. Com base no Raja Yoga, não sou capaz de convencer-me em dizer da prova dos 84 nascimentos. Eu posso entender 5.000 anos, o cristianismo, cerca de 3.000 anos, mas 84 nascimentos é difícil de digerir. Pode dar alguma prova? Não pense sobre isso. Para mim, deixe ser honesto. Não importa 8, 10, 20, 15, 30, não importa. O que importa é como é que eu estou agora, como estou agora com as pessoas que estão ao meu redor. Eu não preciso estar pensando no passado ou no futuro se eu estiver bem no presente. Eu sei que é um grande futuro para trás, um grande futuro, um grande passado. Porque aqui o que importa é como eu estou a usar o meu tempo agora. Não importa o quadrado com espiral, como eu trato a mim mesmo, como eu trato os outros, como trato como estou com o mundo ao redor e como me relaciono com Deus. Isso é mais importante, isso é que conta. O resto não significa nada. Como largar relacionamentos abusivos? Apesar de praticar paciência, o abuso não desapareceu e também não trouxe paz em mim mesma. É um hábito. Isso torna-se um hábito dos dois lados. Um é passivo, o outro é o agressivo. Então, o submissivo permite que o agressivo continue e o agressivo também permite que o passivo continue a fazer com que o outro sinta-se daquela maneira. Então, o primeiro passo, não veja essa pessoa como agressiva. Veja essa pessoa que está a sofrer. Essa alma está muito frustrada com ela própria. Seja mais compassiva a nível da compaixão. Não force a paciência. Tem que ser paciência, depende, apesar desse comportamento. Não força. Antes da paciência, tem de haver a compaixão e o entendimento que a alma está a sofrer por qualquer razão. E na sua meditação, há duas coisas que você pode fazer. Você pode criar a melhor imagem positiva dessa pessoa e sempre que vier o pensamento dele, veja essa imagem. Isso vai quebrando isso. E também aprendemos aqui para haver aplausos, uma mão tem que bater na outra. E se você não tiver a sua mão, não vai haver aplausos. Portanto, você pode fugir do relacionamento, mas isso não é garantido que vai fugir dessas coisas todas, porque você pode encontrar que também vai continuar a abusar assim mesmo. Então, é ter uma boa visão e autorrespeito de si mesma, na extensão que isso é mais poderoso. Não se veja como uma vítima. Se você ver-se sempre como uma vítima, o seu autorrespeito vai para baixo. Veja-se como uma alma. E a terceiro, se há qualquer influência, tente influenciar pela comida.
Se você está a cozinhar a comida em casa, então coloque as melhores vibrações na comida também. A comida afeta a mente do outro, é a percepção e as suas reações também vão afetá-los. Porque de outra maneira, se você continuar que as pessoas têm a tendência de afastarem-se dessas pessoas. Portanto, mudar de atitude tem muito menos gastos. É muito mais barato, por assim dizer. Então, muito obrigado pela sua palestra sobre arte de harmonizar. Vou chamar a Cláudia para os agradecimentos. Vamos ter meditação? Sim, vamos ter a seguir a meditação. Ok. Antes de acabar, apenas gostava de dizer, como disse o irmão Manoj, foi fantástico. E tenho certeza que nós aprendemos muito. Gostei muito daquele ponto que você disse que a harmonia é sensato, mas há uma melodia que tem que ser tocada. Porque às vezes todos estamos a tocar um bocado alto. Então a harmonia do eu. A música está lá, mas a melodia tem que ser fácil, sensata. Pode ser um bocado complicado, mas quando aprendemos torna-se mais fácil. São boas formas de dizer, mas as dicas que você deu, tenho certeza que todos vão querer ver outra vez, olhar para essas dicas e ver onde é que está aquilo que eu tenho de melhorar. E depois harmonizar a mim mesma, comigo em primeiro lugar, porque se não tiver harmonia com os outros, nunca estaremos felizes. Então, muito obrigado, Ken. Apreciei bastante, assim acho que como todos, encontraremos algures no futuro. Ok? Espero estar com vocês todos. Então, fazer os anúncios rapidamente. Então, no mesmo tema, para a semana, vamos ter as reflexões interiores, ou seja, ir mais profundo, com a irmã Débora, dia 12 de julho, sábado, mesma hora, 13 de Portugal, 11 da manhã do Brasil. Depois a seguir vamos ter o workshop no dia 19, também os mesmos horários, para ter a oportunidade de estender e analisar mais esta arte. E um anúncio rápido, a série Valores para a Vida, o livro, ainda está a ser preparado. Se alguém já quiser reservar um capítulo, a versão inglesa. Então temos no canal do YouTube, temos os vídeos todos, incluindo português. Então vamos tirar a fotografia, quem quiser abrir as câmeras e tornar esse momento memorável. Obrigado, obrigado a todos. Vou passar ao irmão Ken. Quanto tempo ainda temos? 5 minutos, está bem? Ok. Sentem-se bem e apenas se torne consciente dessas palavras ao movimento, ao som, cores, formas, mas é um grande mundo lá fora. Depois há um mundo interior, onde estou apenas comigo mesmo e os meus pensamentos. Estou virado para dentro
E primeiro de tudo, eu vejo os meus traços de personalidade e esse não sou eu. Isso é aquilo que eu me tornei. Também o intelecto, como funciona. No início não funcionava como agora. Há muito a fazer agora, mas no início ele era muito tranquilo. Não tinha nem nada com o que trabalhar para entender. E a mente também muito calma, muito pura, com poucas coisas a acontecerem. E como é que estava a minha imagem, a minha mente, meu intelecto e meu traço de personalidade logo no início? E esse é quem eu sou, o eu verdadeiro, aquele que está próximo do lar e próximo de Deus. Então, temos de me lembrar como é que eu sou no início, como eu era no início. Eu sou como um bebê na mão de Deus, um bebê na mão de Deus. Não há pensamentos, não há sentimentos, qualidades puras, nada para decidir, nada para fazer. Muito diferente da personalidade presente, da mente, intelecto e sanskars que nós encontramos agora. Então, lembrar-se que eu sou aquilo que eu me tornei. Eu estou muito próximo daquele a quem chamo de Deus. Eu, na verdade, conheço distâncias, ou seja, não há distâncias. E- Então, como sou eu se eu não tenho distâncias entre eu e Deus? Como sou eu? Ou como eu sou? Quem é semelhante? Tanto pacífico, sábio, contente, poderoso, leve. E com esses pensamentos e sentimentos, você pode trazer de volta esses pensamentos quando quiser. Ok? Om Shanti. Muito obrigado. Adeus a todos. Adeus, irmão Ken. Muito obrigado outra vez. Cuidem-se todos. Tenham uma boa semana.